Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. 7 de agosto, dependendo de como a gente vê o copo, a gente já diz que a gente está no fim do ano. Vamos lá, Jaque, bom dia. Ita, Jorge, olha, coisa boa. Hoje o time está reforçado, coisa boa. Podem abrir as câmeras, fiquem à vontade, não precisa esconder, já que tá tudo certo. Coisa boa, gente. Vamos lá. É, Vamos, já que, né, essa surpresa aí, pessoal que eu tava com saudade já entrando. Eita, o dia que tu aparecer, acho que eu vou ligar pra ele, perguntar se tá tudo bem. E aí vamos lá em frente. Pessoal, hoje eu escolhi um tema, né, para que a gente pudesse conversar. Na verdade, não tem como a gente fugir desse assunto mais, não tem como a gente negar a realidade. E quando a gente fala de privacy by design, sistemas de IA, inteligência artificial, a gente nem está falando mais do futuro, a gente começa a falar de algo que já aconteceu, é passado. A gente já usa, faz os casos de usos, a utilização de sistemas de IA, a realidade do dia a dia, ela acontece, mas a gente já tem aí um passado, né, em relação ao desenvolvimento, à criação e até mesmo a comercialização de sistemas de inteligência artificial. E com isso, olha, o Ita está acompanhado hoje, bom dia, gostei de ver. E com isso, a gente tem que estudar, né? A gente tem que entender as boas práticas, a gente tem que entender os padrões, os frameworks, as movimentações internacionais. E no início desse mês, agora no dia 2 de agosto, uma boa parte do AI Act, que é a legislação da Europa, entrou em vigor. E ela já estava em vigor, ela tem uma entrada em vigor faseada. Eu até vou mostrar para vocês depois, compartilho o link, como acompanhar esse ciclo, né, de entrada em vigor do AI Act. E isso impacta não só empresas da União Europeia, impacta empresas do mundo inteiro. E ninguém está dando tanta ênfase para empresas brasileiras que comercializam produtos na Europa, ou sistemas já na Europa, ou que têm produtos brasileiros, mas que os clientes estão na Europa e que precisam seguir uma grande parte dos requisitos do AI Act. Então, claro que esse momento não é para focar na legislação em si, no AI Act, no AI Act, mas é impossível que a gente não traga esse alerta em relação à força extraterritorial que tem o AI Act, que é bem mais impactante do que foi o GDPR, que é a legislação de privacidade e proteção de dados. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa fazer todas utilizar todos os recursos possíveis, né? Visuais, auditivos. E, claro, fico 100% à disposição. Vocês, por favor, façam os seus apontamentos, as suas colocações, porque eu tenho certeza que vocês têm bastante ponto aí, ou pontos para agregar, inclusive de casos de uso. E eu quero ir por partes, né? Para a gente falar do privacy by design, inteligência artificial, ainda que a gente entenda quais são os princípios do privacy by design, é a privacidade desde a concepção, e aí, claro, by default, por padrão, adotar os requisitos para garantir a privacidade de dados. Quando a gente entra no cenário de sistemas de inteligência artificial, o primeiro ponto que muitas vezes as empresas param, né, e travam é saber: será que esse sistema que está sendo desenvolvido é considerado também um sistema de IA? Será que esse sistema de IA, a forma como ele está sendo construído, como o modelo está sendo treinado, ele atende os requisitos de privacidade? Será que a LGPD, e aí trazendo aqui para o Brasil, o cenário brasileiro, exige também essa adequação, porque o projeto de lei da IA ainda não está em vigor. Então, o cenário que eu tenho me deparado com as empresas que a gente tem feito treinamentos, conscientização, inclusive da própria esteira ali de consultoria, de conformidade mesmo da LGPD, as dúvidas elas estão surgindo muito no cenário de: será que a gente tem que fazer alguma coisa para adequar os sistemas de IA em relação à LGPD? E essa dúvida ela já deveria ser superada, porque por mais que não tenha uma lei da IA em vigor no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados completando esse mês e no mês que vem 6 anos em vigor. Então, é importante que a gente vá
entender esses conceitos e essa aplicação desde o início mesmo, né? Que a gente consiga ter esse momento para estudar em conjunto. Claro que a gente tem uma limitação de tempo, né? 1 hora aí para a gente discutir, mas a minha estratégia é a de sempre, né? É realmente trazer o máximo de informações possíveis sobre esse tema para que vocês também possam procurar por mais informações e compartilhar ainda algumas fontes de consultas, das quais eu também utilizo para estudar e que também embasam aqui os nossos treinamentos IAPP, XIM, que também estão com foco na governança de IA. Então, todos já sabem, imagino que todos já conheçam, mas é importante reforçar que nós somos uma empresa de segurança da informação. A Deserve trabalha com segurança da informação há praticamente 15 anos. E todo esse tempo foi muito voltado ao mercado corporativo. E a gente conseguiu pegar uma curva, né, de cultura de privacidade e segurança, desde quando o cliente ele decidia ter soluções de antivírus somente em algumas máquinas, como por exemplo do financeiro, porque ele achava que somente essas máquinas tinham uma criticidade, uma sensibilidade ou poderiam apresentar uma vulnerabilidade mais alta, e não licenciavam com o endpoint corporativo, por exemplo, o restante do parque de máquinas. E depois, né, ainda nessa época, as soluções endpoint, as soluções de proteção de dispositivos, elas acabavam, eram on-premise, depois teve toda uma migração para a nuvem. A gente teve um volume muito grande, principalmente aqui no Brasil, e ainda acontece, de ataques de ransomware. Então, muitas soluções e fabricantes internacionais buscaram por uma adequação mais estratégica de conseguir combater a criptografia maliciosa das informações. E, claro, a gente pegou ali e ainda tem muitas empresas saindo de um data center físico, indo para a nuvem, trabalhando com data centers também globais, ou ainda num sistema híbrido, né? Não deixando todos os ativos, vamos dizer assim, e soluções dentro de casa. Então, a gente percebe que nesses 15 anos, né, de atuação, a segurança da informação ela vem evoluindo. Há 6 anos atrás, a LGPD em vigor, a gente também com consultoria de privacidade e proteção de dados, e agora, obviamente, a consultoria de governança e inteligência artificial, né, que combina e trabalha muito bem com obviamente, a conformidade de privacidade e proteção de dados, porque privacidade é um princípio da inteligência artificial. Então, parte-se do pressuposto, quando a empresa utiliza, cria ou desenvolve inteligência artificial, que a privacidade ela já está embutida, desde o início, desde uma fase de projetos, né? E a gente sabe que a expectativa é muito diferente da realidade de muitas organizações que estão saindo ou partindo para a utilização de sistemas de IA de uma maneira desenfreada, não estão enxergando sistemas de IA generativos que estão no dia a dia, na rotina das pessoas. E hoje, depois da webinar, quando terminar 11 horas, se vocês reunirem as pessoas na empresa e perguntarem quem aqui já usou um sistema de IA hoje, muita gente vai levantar a mão, né? E aí o pessoal da TI segurança pode ficar preocupado. Mas como? Quais soluções? Se a gente nem homologou ainda os sistemas já que poderiam fazer parte da rotina das pessoas. As pessoas já estão utilizando. O que acontece é que algumas empresas estão buscando ter um controle disso e ter também os padrões e definições e permissionamentos dessa realidade. E outras estão pensando que estão negando essa realidade, não estão querendo enxergar. E aí, com isso, e aí todos vocês sabem, porque essas atividades aqui dessa webinar é exclusiva do Academy, a gente tem o da Serve Academy também, desde a formação do encarregado de dados, de quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu entrou em vigor, a gente buscou trazer também uma formação para suportar esse movimento para treinar, profissionalizar as pessoas nessa área da privacidade e proteção de dados. E aí, com isso, aí vocês todos, né, eu acho que estão aqui, já passaram pelo menos por uma ou todas essas certificações, né, Jorge? O Jorge já fez até o AIGP, né, e está aqui conosco. Mas a formação de DPO Exim, ele traz uma estratégia de entendimento de frameworks de como adequar uma organização nos requisitos de privacidade e proteção de dados, porque tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu em vigor, e aí na época, né, e aí tem até hoje, e vai continuar, a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor aqui no Brasil. E o encarregado de dados é designado e obrigatório nas empresas, né? E o que ele tem que fazer? O que a empresa tem que alcançar? Então, essa trilha de treinamentos que vocês, que eu estou vendo aqui, já fizeram, é uma trilha que vai direcionar as boas práticas, para que a empresa consiga também caminhar num sentido seguro, porque se em casos de uma auditoria, de uma fiscalização, consegue prestar contas e implementar as medidas que vão ser condizentes para a continuidade de negócios, para continuar tratando os dados pessoais, mas sem aquele risco de estar fora dos padrões exigidos ou até mesmo
dos requisitos legais, né, dos parâmetros legais, pelos reguladores do setor, né? Então, um exemplo disso é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está trazendo, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, acho que é muito importante a gente trazer isso. Ela tinha um guarda-chuva que era fiscalizar, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e hoje ela tem um guarda-sol, porque ela trabalha com ECA digital, ela puxou para ela também e vem puxando cada vez mais as responsabilidades em relação à governança da inteligência artificial. Então, a gente percebe que a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, lá atrás era uma autoridade nacional de proteção de dados, hoje ela já é uma autarquia, fez um concurso público ali, está se munindo de pessoas, mas está se posicionando no mercado global, né? E aí até para fins econômicos, o Brasil tem se posicionado junto com a ANPD, cada vez mais trazendo competências relacionadas à inteligência artificial também. Então a gente tem que ficar atento a essa expectativa desse stakeholder que todo mundo diz, não está fazendo nada, mas eles estão afiando o machado deles e trazendo mais ferramentas já há bastante tempo. Né? E claro, tem as outras formações, e aí aqui, aproveitando, né? Eu comentei que o Jorge, que está aqui conosco, fez inclusive a IGP, é um treinamento que ele foca na governança de inteligência artificial a nível global. Dia 10, agora, na segunda-feira, começa uma turma do CDPO, que é o treinamento de gestão de privacidade e proteção de dados, que também eu sei que alguns de vocês já fizeram esse treinamento, que ele também traz a estratégia de conseguir implementar, de conseguir gerenciar, de conseguir fazer com que as estratégias de privacy by design by default, elas estejam vinculadas a políticas, processos, controles técnicos e acompanhem as mudanças regulatórias, as mudanças de negócio, as mudanças de processos, porque a mudança faz parte da rotina de qualquer organização, inclusive a evolução da tecnologia. Então, quando a gente fala num cenário voltado à inteligência artificial, inevitavelmente vai ter muitas pessoas que hoje estão designadas como encarregado de dados, ele vai ir do DPO ao Chief AI Officer, né? Do DPO ao Caio, que obviamente, vai ter que ter alguém, e o AI Act, ele posiciona muito bem isso, o projeto de lei brasileiro, ele também traz essa definição, e dentro das organizações, não tem ainda, né, ou muitas das organizações, ainda não tem alguém que esteja olhando para esse ciclo de desenvolvimento ou utilização dos sistemas de inteligência artificial e dos riscos relacionados à IA dentro da organização, inclusive os riscos relacionados ao negócio, propriedade intelectual, contratual, né, os NDAs, os termos de confidencialidade e sigilo assumidos com outros negócios, com outros clientes, olhando para a reputação, para o risco reputacional, para a marca, para os impactos de segurança, tudo relacionado à inteligência artificial. Então, a figura que nós temos, né, em relação à privacidade e proteção de dados, que é o DPO, Data Protection Officer, o encarregado de dados, ele vai receber um superpoder logo em seguida e uma enxurrada de demandas relacionadas à inteligência artificial, ou ainda algumas empresas vão ter que ter essa estratégia das três figuras, né, o Chief AI Officer, o encarregado de dados e o substituto, que a NPD exige que tenha um encarregado de dados que seja o substituto. Então, são dois encarregados de dados de uma empresa e mais o Chief AI Officer para cuidar com as questões relacionadas à inteligência artificial. E aí, nesse caminho, né, o que a Ixin fez? Uma trilha. Uma trilha. Quem já tem a formação de DPO, fazendo treinamento de Compliance Professional, recebe também o selo de AI Compliance Officer. Então, é uma trilha que eu, obviamente, já concluí, a gente já tem os treinamentos, também dou aula dessa formação, mas também tem o treinamento da IAPP. A IAPP se posicionava mais de 30 anos como a maior associação de privacidade do mundo, né? Ela é americana, e agora ela tem uma abordagem direcionada a profissionais de governança de privacidade e inteligência artificial. Então, esse treinamento a gente já tem há mais de um ano. Eu não sei, Jorge, se tu já chegou a fazer a tua prova, mas eu sei que o treinamento, eu lembro que você também já há alguns meses, né? Não sei até se já não faz um ano que você já não fez esse treinamento, essa formação, mas que traz essa estratégia de conseguir trazer as boas práticas dentro das organizações, junto com a evolução tecnológica. Porque todo treinamento a gente brinca, ri, fala, né? Quem não lembra da Kodak, quem não lembra da Pirex, quem não lembra de empresas da Nokia, né? Da Nokia, empresas que lideravam o mercado, lideravam seus segmentos, mas não buscaram a inovação, não acreditaram na inovação,
ou inovar, o perigo também é essa inovação acontecer completamente desalinhada com as práticas de segurança, de privacidade, regulatórias, e aí tem um impacto ali de ter que muitas vezes até retirar produtos, né, ou descontinuar negócios. Então, esses treinamentos, eles vão muito focar na estratégia, não são treinamentos de inteligência artificial técnicos para desenvolver um agente de IA, mas são treinamentos que vão orientar e conduzir como avaliar os riscos, gerenciar riscos e trazer a governança da inteligência artificial para todo tipo de organizações públicas ou privadas. E aí, para a gente falar do Privacy by Design, by Default, antes de trazer o gancho da privacidade, porque eu sei que muitos de vocês já trabalham com privacidade de dados, alguns conceitos aqui para a gente conseguir partir desse pressuposto, né, de entendimento. O primeiro ponto, né, é o próprio conceito da inteligência artificial. Eu gosto muito nas dinâmicas das atividades de conscientização, explicar, talvez tenha ficado um pouquinho pequeno, né, Ita, eu acho para vocês, mas eu tô falando que tá aqui. O primeiro quadradinho aqui, né, se vocês identificarem as cores, o conceito em relação ao que é a inteligência artificial. E quando a gente pergunta isso para as pessoas que estão no dia a dia, cada um traz um conceito diferente, ou uma definição diferente, né? E traz o que para ela é o conceito de inteligência artificial. E muitos vão falar, é uma ferramenta, é um apoio, é o futuro, é o presente, é o melhor, é um psicólogo, é o melhor estagiário, é o melhor colega de trabalho. Tem uma série de respostas que surgem nessas dinâmicas. E a gente percebe que por mais que todos estejam usando, muitas vezes, a mesma IA generativa, tá todo mundo usando o ChatGPT, tá todo mundo usando o Copilot, tá todo mundo usando o Claude, mas tem uma questão relacionada a que cada um está fazendo um uso individual dentro de uma organização que deveria ser estratégico para o processo, para a área de negócio, e, claro, conversar com a estratégia de uma estratégia da organização como um todo. Então, é muito importante a gente considerar que a inteligência artificial, por mais que ela tenha um conceito técnico, quem está utilizando a IA no dia a dia está utilizando muitas vezes com um conceito subjetivo, né, ou aquela definição que ela deu para aquilo que ela precisa realizar, ou para que ela precisa utilizar, né? Então, nesse sentido, é claro que a inteligência artificial ela não é um software tradicional, né? Então, muitas vezes agora tem isso, né? A qualquer software, isso aí é IA, é inteligência artificial. Não, não é bem isso, tem as suas características, né? Então, de uma maneira até mais técnica, né? O campo da ciência da computação que desenvolve tecnologias capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam essa inteligência humana, né? Então, esse cognitivo que antes só o ser humano conseguia reproduzir, a IA ela também faz agora, né? E aí por isso que ela consegue resolver e a gente consegue automatizar tarefas e terceirizar tarefas para a inteligência artificial. Só que ela não aprende sozinha, ela depende do ser humano. E esses padrões que são definidos, eles vêm a partir, ou são criados a partir de dados que são inseridos pela inteligência, são inseridos na inteligência artificial, na construção do sistema de IA. Então, hoje já é possível, e aqui tem alguns exemplos, né? O que a IA faz? Né? Reconhecimento facial, recomendação de conteúdo, detecção de fraudes, diagnóstico por imagens, assistentes virtuais. Então, facilita muito o dia a dia. E eu costumo dizer, todos os dias a gente vê uma notícia de algo muito bacana, de algo muito legal, que vem acontecendo com a utilização da inteligência artificial. Só que a que custo? Né? Então, os dados que são inseridos ali, quais são as consequências? Quais são os prejuízos, não só para as pessoas físicas, mas para o negócio? Não sei se vocês lembram, mas também um exemplo até mais antigo, mas a própria Samsung, os desenvolvedores lá atrás, acabaram utilizando o ChatGPT e publicando, inserindo boa parte do código-fonte de um produto que estava sendo desenvolvido, que eles iriam colocar no mercado, e tiveram prejuízos em relação financeiros, né? Mas também em relação a dados que são corporativos. Então, por mais que a gente tenha o foco, né, como encarregado de dados, de falar do privacy by design, a organização, né, e a estratégia dos diretores, alta direção, gestores das áreas, deveriam olhar para a inteligência artificial como uma estratégia de negócio. E entender que ali sim tem dados pessoais, e por isso tem que proteger e atender a LGPD, mas tem outros ativos que são da própria organização. Então,
A gente costuma até falar, né? Qual a diferença, então, dessa segmentação de uma inteligência artificial e da inteligência artificial generativa? É que a generativa, ela vai criar os conteúdos, né? Quando a gente diz, olha, cria um slide, né? Porque agora eu estou usando a IA também. Explicando, né, o que é IA generativo, sistemas de IA. Lembra que há pouco tempo atrás eu digitava ali, fazia o slide agora tá aqui numa imagem, né, para deixar mais claro. Mas o que ele vai fazer? Ele vai produzir essa imagem, ele vai produzir esse conteúdo, ele vai criar uma música, ele vai criar um vídeo, ele vai criar um áudio, pode criar códigos, só que eles não é 100% verdadeiro. A gente não pode confiar 100%. E às vezes pergunta, poxa, mas o ser humano vai ser substituído, a IA vai substituir o ser humano. Não, não pode. O ser humano ele é cada vez mais estratégico para a inteligência artificial. Porque se a IA ela me devolve uma informação na qual não é correta, eu tenho que fazer um filtro como usuário, preciso fazer um filtro para validar a veracidade, e também se ela realmente atendeu os requisitos do comando, do prompt que foi dado. E aí, nesse sentido, a IA generativa está sendo usada hoje por todas as pessoas dentro das organizações. E é importante mapear isso dentro dos processos. E, claro, a gente sabe que nem toda empresa ela vai desenvolver a sua IA. Ela não vai desenvolver o seu sistema de IA, ela vai usar de um terceiro. Mas algumas empresas vão desenvolver sistemas de inteligência artificial. E como que eu sei essa característica do que é um sistema de inteligência artificial? Porque eu sei que envolve várias tecnologias, sei que ele vai ter um nível ali também de autonomia, e obviamente vai ter também uma interferência, né? Ele depende ali também da inserção de dados, ou do monitoramento, ou da supervisão humana, né? E é importante que o sistema de IA, então, existe a inteligência artificial, tem a inteligência artificial generativa, e muitos ainda vão entrar no conceito que o próprio AI Act vai trazer de sistemas de IA de propósito geral, que é chamado os GPAs, que tem toda uma classificação específica de riscos relacionados à utilização desses sistemas ou criação pela legislação europeia. Mas ele vai dizer, tá, mas quando que tem um sistema de inteligência artificial? Existe a IA, tem a IA generativa, mas quando que eu sei que na empresa tem um sistema de IA? É quando a gente dá propósito para ele. É quando tem um caso de uso específico. É quando, de fato, a gente quer gerar um resultado. Tem uma finalidade. Então, eu vou criar um chatbot de atendimento, um sistema de análise de crédito, um software de diagnóstico, um detector de fraudes. Então, ele se torna relevante também com o caso de uso de cada situação para que a gente consiga definir. Isto é um sistema de inteligência artificial. E é claro que a privacidade de dados importa em todos esses caminhos, né? E aí a gente tem também uma definição que eu quis trazer para o início, porque também se fala muito, poxa, né? Tem muitas empresas treinando os modelos de IA, mas sem uma base legal, né? Sem uma justificativa de privacidade e proteção de dados adequada ou atrelada. E aí, o que que é, então, um modelo? Também quis trazer esse conceito para a gente embasar aqui o restante do nosso treinamento, da nossa aula, da nossa webinar. Não posso esquecer que é 1 hora de webinar. Mas é a representação matemática que aprende padrões a partir dos dados e faz previsões, classificações e gera conteúdos. Então, o modelo é aquele que aprende de fato. E aí, uma analogia é como se eu dissesse que o modelo é o cérebro do sistema de IA. E a partir disso, ele precisa o quê? Ser treinado. Porque ele não faz nada sozinho de maneira imediata. Ele precisa aprender. E nessa aprendizagem, se a gente não ensina corretamente, se ele não é ensinado de uma forma adequada, ele vai cometer erros e ele vai cometer crimes também. E comete o que a gente fala de desvios, né? Também dos vieses, tem riscos, inclusive, de violação de direitos fundamentais. E quem está lá no rol dos direitos fundamentais? A privacidade de dados. Por isso que a gente vai falar de privacy by design, by default. Né? E aqui tem, para a gente falar, que acabo sempre comentando, né, que são os GPAs, e eles recebem uma tratativa interessante no AI Act, segmentado do sistema GA, mas eles são modelos prontos que empresas podem dar uma finalidade para ele. Então, quando eu quero ter um caso de uso dentro da organização, que eu não tenho que construir, por exemplo, uma IA generativa do zero, eu vou me servir de IAs de terceiros, como essas de propósito geral, e vou dar sentido para ela a partir do caso de uso específico do meu negócio. E isso tem também implicações de responsabilidades na própria regulamentação no AI Act, que está em vigor, e que também está inserido no nosso PL de 2023 da IA, da regulamentação da IA aqui no Brasil, né? E tudo isso vai se relacionar, né, por
pelo fato de que a gente já não pode dizer quando a gente começar a usar a inteligência artificial dentro de uma empresa. Não é porque tu não tem um ambiente ou um time de desenvolvedores trabalhando no desenvolvimento de de agentes de IA, de sistemas de IA, que você vai dizer que não tem inteligência artificial dentro da organização. Porque ao abrir a porta, chegar numa equipe e perguntar quem usou a IA hoje, até às 11 horas da manhã, uma galera vai levantar a mão, né? E aí cabe a visualização da responsabilidade de partir para uma ação, né? Que é identificar esses processos, identificar essas utilizações, porque nesse cenário se consegue, obviamente, detectar também situações de exposição, de vazamento de dados, de informações, tanto privadas quanto corporativas, né? E aí vem um atacante, um exemplo, né? Mas vem um atacante, dispara um phishing muito parecido com a identidade visual das propostas que a empresa gera, com dados de pessoas que trabalham na organização, né? E pensa, poxa, como que esse atacante disparou esse phishing? Né? Como que ele teve acesso, será? Essas informações parecia, né? Tão próximo à nossa identidade visual, aos parceiros que a gente usa, com as informações, porque todos os dias os colaboradores estão colocando lá no sistema de todos esses dados, propostas, contratos, relatórios, informações da empresa e também com dados pessoais. Ah, meu Deus! Tem tudo isso ainda, né? Então, vamos lá. Então, também, para a gente falar em Privacy by Design, né, a gente vai entender também o que seria um ciclo de vida de um sistema de inteligência artificial. Né? Então, tudo começa com o planejamento e a concepção. Ah, não, mas aqui na empresa não. Não dá tempo, a gente tem que partir para execução. Né? Trabalhar com as coisas andando. Né? Então, calma. Né? Tem que ter uma fase, né? Precisa ter uma fase de planejamento. Então, o famoso PDCA, que a gente diz, né? Precisa planejar. Nessa fase de planejamento, o que é importante, né, dos sistemas de IA? Então, lembrando, né, vai ser um sistema de IA quando? Quando ele está atrelado a um caso de uso. Ou seja, a empresa sabe o que quer fazer com a inteligência artificial. Então, dentro daquele... Ele tem um contexto e uma finalidade. Então, primeiro, né, tem que definir bem essa finalidade e o escopo do sistema de inteligência artificial e trazer uma visualização de classificação de riscos. Depois eu vou falar um pouquinho dos frameworks de classificação de riscos. Requisitos legais, éticos, governança também avaliados nessa estratégia, e o Privacy by Design e o AI by Design também. Vou explicar ainda hoje, se possível. E a avaliação de impacto quando aplicável. E aqui são várias avaliações de impacto, porque não é só a avaliação de impacto à proteção de dados, não é só o DPI, é o relatório de impacto à proteção de dados. No que diz respeito à privacidade, sim, a gente tem que saber o quanto que daquele processo, projeto, serviço, produto que está sendo desenvolvido, ou que se deseja desenvolver, o que se deseja utilizar, o quanto que ele vai gerar de impacto aos titulares dos dados e ter os canais, as medidas, né, para responder esses riscos também identificados. Mas é mais do que isso, é riscos ao negócio. A gente fala que hoje a inteligência artificial ela impacta as pessoas, ela impacta a economia, ela impacta o planeta. Então a gente tem que avaliar os mais diversos cenários de avaliações de riscos para o negócio, né? Mas também a regulamentação e, óbvio, aqui a gente vai dar um foco um pouquinho mais na privacidade por conta do Privacy by Design. Feito isso, vem para uma preparação, né, que é a coleta dos dados, que é onde a gente vai ter um cenário das fontes de dados. Né? Pode ser que tenham fontes de dados internos, um sistema, um RP, um CRM, mas pode ser que essa fonte de dados seja externa, né? Uma API, uma fonte de terceiro, mas tem que se identificar. Então, os dados que serão que vão alimentar o modelo, né, alimentar o cérebro, porque ele vai ter que aprender com alguém, afinal de contas, ele vai ter que definir padrões, ele vai ter que gerar o resultado que se espera no caso de uso, ele vai precisar trazer essa definição, né, da coleta das informações, e essa coleta vai ser feita a partir do quê? Né? Então, isso é importante entender o quanto é relevante aquelas informações para a finalidade, porque se deseja alcançar. E aí, depois, ainda nessa fase, limpeza, anonimização, pseudonimização, né? Se fala também em privacidade como diferencial, para conseguir trazer também estratégias ali para deixar as informações cada vez mais em qualidade. E a rotulagem e preparação. Depois eu vou trazer um exemplo, né? Mas deixar um padrão, né? Padronizar
as informações, organizar as informações. E, claro, avaliar a qualidade, representatividade, vieses. Então, também fazer um panorama de organização, de identificação se realmente aquelas informações, né, elas estão sendo necessárias, estão padronizadas, categorizadas, até para evitar um possível erro, né, no treinamento do modelo. E aí, quando for, estudo antes, né? Quando de fato o modelo ele começa a ser treinado, ele também tem um ciclo importante, que é o desenvolvimento de algoritmos, modelos, que é o treinamento e ajustes de parâmetros, e a governança dos dados do modelo, e com robustez, segurança e explicabilidade, né? Então, são princípios, inclusive, robustez, segurança e explicabilidade, que também estão inseridos, que também são premissas para um sistema de IA funcionar. Ah, mas e aí, quem vai cobrar isso? Então, isso vai ser um cenário que, não tendo essa documentação, não tendo essa governança, não tendo essas medidas, não se consegue prestar contas em auditorias, em fiscalizações. E quem vai cobrar isso? O cliente, que vai fornecer esse sistema de AI, ele vai cobrar. As autoridades regulamentadoras irão cobrar. Então, é onde falta também clareza sobre como que o modelo ele é treinado. Então, depois a fase de testes, validação e avaliação. E, inclusive, não é só um teste de funcionalidade, é um teste de governança ali também, de boas práticas dos frameworks. E aí sim, né, de cibersegurança, e aí sim ele vai para a implementação. E aí sim se disponibiliza, utiliza, se coloca no mercado. Então, também vai depender de várias documentações. E aí percebam que do 1 até chegar no nível 5, apenas o 5 é de fato uma execução, uma implementação. E depois ele continua, ele não termina ali. Descontinuação e retirada do sistema, tem as atualizações e manutenções, um monitoramento contínuo, operação de uso. Mas para a gente focar no ciclo de vida da IA, daria uma webinar para falar só disso. Mas como eu quero falar de privacy by design, inteligência artificial e sistemas de IA, essa primeira parte do 1 ao 5, ela é fundamental. E aí tudo isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, mesmo que a lei da IA não esteja. Então, entendendo que o tratamento de dados pessoais, ele realmente existe, aí tem que dar um foco, e aí quando a gente fala em privacy by design é desde o início, desde a fase de projeção, desde a fase de planejamento de projeto, produto, serviço, processo que trate dados pessoais. Então, tratou dados pessoais, nesta fase de planejamento também tem que ser considerado. E aí, a nível, né, de sistemas de IA, Bruna, mas falou ali que tem que já trazer essa avaliação de impacto, né, ou avaliação de riscos, já no início, no planejamento. Em relação a quê? Se a gente vai falar em relação ao tratamento de dados pessoais, é claro que vai ser o relatório de impacto da proteção de dados. Se a gente fala no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, em privacidade de dados, vai ser o DPIA, né, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Mas existem as avaliações que vão trazer riscos relacionados à cibersegurança, à segurança da informação, riscos relacionados também ao próprio negócio, riscos financeiros. Então, identificar quais são os riscos e as avaliações de riscos e os frameworks relevantes para fazer essas avaliações, precisa estar isso já estruturado nesta fase de planejamento. E aí, claro, o próprio AI Act, que entrou em a grande parte ali, o grosso do AI Act entrou em vigor no início desse mês, ele vai direcionar aos riscos de IAs que são proibidas, o que é alto nível, né, o que não é classificado como um risco elevado. Então, ele também vai trazer essas classificações, de acordo com a legislação da Europa. Então, é importante entender que antes de treinar, antes do desenvolvimento mesmo do modelo, tem que entender se aquele caso de uso ele é aceitável. Porque se eu tenho uma ideia mirabolante para usar com a IA, mas ele entra no risco de IAs proibidos, os sistemas de IAs que são proibidos, por exemplo, pelo AI Act, já não tem como continuar. Né? Então, muda de ideia. Né? Então, isso é muito importante. Então, se é aceitável, quais impactos que pode gerar e quais controles vão precisar ser implementados ao longo desse ciclo de vida. Né? Então, para a gente entender, é sempre definir um caso de uso da IA.
Se a IA está sendo desenvolvido sem um propósito, sem uma finalidade, né, tem que entender por que, esse desenvolvimento ele está acontecendo, por que, que esse sistema de IA ele está acontecendo. Então, é fundamental que esteja atrelado a uma finalidade, a um propósito, tenha um caso de uso aceitável, né? E ainda na fase que começa a coleta, a preparação dos dados, aí aqui pega muito a questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. É porque é aqui que a gente define mesmo que informações que vão alimentar o modelo, né? Então, isso vai influenciar nas saídas, né? Porque Gabbert in, Gabbert out. É lixo que entra, é lixo que sai. Eu tenho que trazer muito bem, ou ficar muito bem alinhado com o propósito, com o caso de uso, para conseguir saber o quanto daquelas informações a gente consegue ou vai conseguir chegar no resultado, mas naquele resultado sem causar aí danos, prejuízos, ilicitudes, né? Então, é importante considerar muito que essa etapa da coleta, né, e da preparação dos dados também é antes de coletar e não depois, o que vai ao encontro do próprio Privacy by Design, by Default. Né? Então, o que tem que ver ali na questão da coleta dos dados? É a questão das fontes desses dados. Bom, vai beber do quê? Né? Vai ser alimentado do quê? Ah, do banco de dados de clientes. Ah, é um histórico de atendimento. Ah, é do sistema financeiro. É do CRM, do RP. Então, qual é a fonte? Outro ponto importante birus de créditos, né? Enfim, se é interno, se é externo. Mas a limpeza, né? Que aí essa limpeza ela também vai ajudar na padronização. Então, o que é essa padronização? Então, olha aqui o exemplo, né? Ah, tava ali num formato, Bruna da Silva. Mas não, vamos formar aqui caixa alta Bruna Silva. Né? E depois ali tem mais um ajuste, Bruna Silva, mas também com a fonte diferente. Então, a gente vai deixar organizado, ele vai preparar. Por quê? Eu quero que o cérebro, quero que o modelo, ele tenha uma facilidade, né, ao reconhecer padrões e depois até identificar as anomalias, quando foge daquele padrão. Então, alguém tem que trabalhar, tem que arrumar essas informações. Outro ponto interessante, né, e eliminar inconsistências, mas é a preparação, né? Então, a preparação ela vai trazer talvez até um ruído ali das informações, mas ela vai dizer, olha, em relação à idade, a gente vai trabalhar com a faixa etária, em relação à renda, vai ser uma categoria de renda, em relação à cidade, nós vamos trabalhar com a região. Então, essa preparação, ela também é importante. Depois que coletou, obviamente não, é antes, né? Até para que os dados eles já estejam nesse padrão e facilita o que se chama também de rotulagem, que é quando traz essa, principalmente aqui, eu até escrevi supervisionados, mas é supervisionados, né? Que alguém indica uma resposta correta. Aí ele precisa de uma validação do ser humano. Então ele não vai aprender só em relação àquele padrão que vai ficar automatizado. A pessoa, alguém, um ser humano, vai lá e vai fazer essas validações para dizer se está correto ou não, né? Vai dar o feedback, né, disso. E, por exemplo, né, vai ter ali a categoria, né? Bruna, cliente, Bruna, e pagou? Não. A Dessa, pagou? Não. Se tiver, por exemplo, a Bruna tem um ponto ali, ele já pode apresentar um erro, né? Por quê? Porque ele não foi bem limpo, né? Não teve ali aquela fase de organização das informações. E da qualidade, validação, isso aqui também tem frameworks específicos para qualidade das informações, de fato entender se aqueles dados eles representam o suficiente para não gerar até mesmo discriminações ou até diferença acabar favorecendo o que se diz, né, determinados grupos de indivíduos. Então, tem que entender a própria questão da qualidade, validar aquelas informações para que tenha o risco de viés ali mitigado ao extremo. Ah, Bruna, mas o que importa também desses pontos, né? Aqui no caso de IA generativa, deixa eu voltar. Então, na IA generativa, ainda essa fase de coleta e preparação, ela pode ter uma avaliação humana das respostas, né? Que aí depende também de alguém avaliando, um ser humano avaliando, e a classificação de qualidade. E aí o que se chama, né, de reinforcement learning from human feedback é de fato aprendizado por reforço com feedback humano, que é uma das formas que o cérebro, que o modelo vai aprender, que é o ser humano mesmo dizendo, né, se está correto, se não está correto, direcionando ali os comandos para que a IA ela esteja alinhada com o caso de uso. Né? E o que é algoritmo mesmo, Bruna? Porque a gente fala disso, né? Então, aqui é a sequência de instruções lógicas e ordenadas que vai orientar a execução de uma tarefa ou resolução de um problema
para alcançar um determinado resultado no contexto da IA. Então, durante o desenvolvimento de sistemas de IA, o algoritmo é um método matemático que aprende com os dados. E se a gente não tiver isso bem alinhado, entender, né, monitorar toda essa trajetória algorítmica, a gente não consegue levar a explicabilidade ou atender a explicabilidade dos sistemas de IA. Por exemplo, a IA gerou um resultado, como que a gente prova como que a IA fez aquele resultado, conseguiu chegar naquele resultado. Então, precisa ter essa transparência algorítmica. E hoje a gente fala, inclusive, em governança algorítmica. Né? Então, de tão importante que é isso. Não se conseguir explicar o que é, como que uma IA chegou nesse resultado. Ah, mas não era sobre privacy by design? Sim, mas antes disso, né, a gente tem que entender também que depois, quando chega a fase do treinamento do modelo, que é de fato, né, a IA aprendendo com as informações e já bebendo daquela fonte preparada, qualificada, né, das informações, aí dentro desse treinamento de modelo, o ciclo de vida do dado pessoal, esse slide eu até tinha mostrado, o Ita até pediu esse slide eu tinha mostrado no treinamento anterior, em relação ao dado pessoal, o caminho que ele percorre quando do treinamento de um modelo de IA. Então, via de regra, a gente estava preocupado há bem pouco tempo atrás com o ciclo de vida, com o nosso roupa, né? Trazendo lá a coleta, a finalidade, o compartilhamento dos dados, o modo de armazenamento, o processo de eliminação. Agora, entrou na questão do treinamento de modelo de IA, os dados pessoais entraram por uma porta e chegaram praticamente num labirinto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tem a coleta, a preparação, o treinamento, a validação, a implantação, o retreinamento, aqui tudo tem dados pessoais. Dados pessoais sensíveis, no que diz respeito à privacidade, né? E aí, claro, que para chegar nessa jornada do privacy by design, a finalidade do tratamento de dados tem que estar adequada. A base legal, gente, a justificativa, se vai ser consentimento, se vai ser execução de contratos, se vai ser cumprimento de obrigação legal, que eu acho até difícil, mas a justificativa, ela precisa ser avaliada e enquadrada antes desse treinamento de modelo. Os princípios, como da necessidade, né, em relação até à quantidade de dados que são utilizados. Será que aquela quantidade de informações, elas realmente são necessárias para a finalidade apresentada? Não teria que considerar uma anonimização, né, um privacy, um diferencial privacy? Então, é importante entender que os critérios, que os princípios de privacidade e proteção de dados, em relação à própria LGPD, eles devem ser aplicados até em todas as fases, né? Mas já planejados no início. Então, é algo, gente, é trabalho pra caramba, vamos dizer assim, antes de sair desenvolvendo, antes de sair utilizando, antes de sair coletando as informações, né? Então, esse ponto de qualidade dos dados é também entender se aqueles dados eles também estão atualizados ou relevantes para a finalidade ali que se pretende alcançar, né? Justamente para evitar a ilicitude das informações. Porque a ilicitude, por si só, não é só um problema de infração LGPD, é um prejuízo à privacidade e à proteção de dados. Então, é importante a gente considerar esse contexto também. E, claro, né, a gente fala do privacy by design, mas IA by design, ou AI by design, né? Ou inteligência artificial desde a fase inicial. Então, para simplificar esse processo, planejamento com objetivo, com propósito, é saber qual é o caso de uso que essa IA está inserida, né? Os próprios princípios, não só de privacidade, mas os princípios da inteligência artificial ali alinhados, trazer um cenário de desenvolvimento com a responsabilidade. A responsabilidade é prestação de contas, então, prestação de contas algorítmica, prestação de contas do processo. É interessante também testar e validar, aqui ele fala, né, com rigor, mas esse teste de validação não é só de funcionalidade, e aí funcionou, era esse mesmo propósito que queria alcançar, não é de ser funcional, mas também seguro, e implantar com controle, né? Então, os controles, a supervisão humana, né, hoje se fala do human oversight, que também tem human on the loop e in the loop. Então, aquela ideia de que a IA vai substituir o ser humano, por enquanto, ela depende do ser humano, né? Então, a gente tem que ir com calma, né? E monitorar e melhorar continuamente. Até porque, né, a gente sabe que o ciclo, praticamente, um tratamento de dados, ele pode ser aí bem, bem, bem longo, né? Quase que
perpétuo. Então, tem que entender muito o caso de uso para alinhar com o propósito, para conseguir trazer a estratégia de privacidade para esse cenário, né? Então, a IA confiável desde o início significa também que é menos riscos e mais controle. E aí, reforço, né? Para determinados contextos das organizações, antes, né, ter um software de gestão de privacidade, uma tecnologia de privacidade, tinha um impacto. Atualmente, a gente sabe que é quase que fundamental ter um data discovery, buscar, entender até onde que tem sistemas já acontecendo dentro das organizações ou sendo utilizado, porque muitos desses cenários de tratamento de dados estão acontecendo, tanto pessoais quanto corporativos, né, não estão sendo supervisionados, não estão aos olhos da área da segurança da informação ou da tecnologia da informação, né? Embora a gente saiba que trabalhar com inteligência artificial não é uma demanda da área de desenvolvimento ou uma demanda da área da segurança ou TI, uma estratégia de negócio, a gente sabe que controles técnicos de proteção das informações acabam muito da responsabilidade desses setores, né? Então, situações que vão evitar vazamento de dados, exposição indevida de dados, modificação indevida das informações, até mesmo indisponibilidade das informações, são situações que a área da segurança da informação precisa supervisionar, né? E, nesse sentido, até tem uma ISO, né, que vai ser cada vez mais relevante, acho que cada vez mais presente, muito próxima da ISO 27001 em termos de estrutura, que é a ISO 27001 de segurança da informação, que é a ISO 42001, que é onde implementa um sistema de gestão de inteligência artificial. E aí ele trabalha o contexto da organização, os casos de uso, a implicação das leis e regulamentos, seja o AI Act, seja as legislações de privacidade, mas trazendo a literacia é a própria exigência de treinar e capacitar as pessoas, não para só o desenvolvimento, mas para a utilização consciente da inteligência artificial e a gestão de riscos, né, com as frameworks necessárias. Então, antes, nós nos preocupávamos com o ciclo de vida que a gente achava na época complicado, né? Que era o ciclo de vida da informação, identificar os pontos de coleta, compartilhamento de dados, com quem que, onde ficava armazenado, a temporalidade das informações, exclusão. Hoje, no que diz respeito à privacidade de dados, piorou muito, porque depois que vem para um ciclo de vida de dados na inteligência artificial, a gente sabe que não existe só um ciclo de tratamento de dados simplificado, né? Então, envolve terceiros, envolve tecnologia. Então, essa fase de coleta, utilização, compartilhamento, armazenamento e descarte, ele ainda continua, mas ele ganha o retroalimentação e o aprendizado, né? Que aí ele vai continuar o treinamento, ele vai continuar sendo processado, né? Então, cada vez mais privacidade de dados é estratégico para a continuidade de negócios, para a inovação, para que a empresa consiga ter o hype da IA, né? Então, assim, nós somos uma empresa tecnológica, estamos evoluindo, mas usar a inteligência artificial para de fato melhorar processos internos, produtos, ficar mais competitivo. Mas em relação aos dados pessoais, precisa da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Precisa, né? Então, é fundamental. A privacidade, ela é um fundamento, ela é um princípio, melhor dizendo, é um princípio da inteligência artificial. Então, é importante que Privacy by Design by Default a gente consiga localizar lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Porque às vezes quando falo em Privacy by Design by Default parece que está falando de algo que está lá no GDPR, está lá numa outra normativa, mas não, está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E saber que os princípios não são só teóricos do Privacy by Design, né? É saber que ser proativo e não reativo é antes da coleta e não depois da coleta dos dados. É antes de treinar um modelo e não depois. A privacidade como um padrão é relatórios de impacto à proteção de dados, avaliação de impacto à proteção de dados na fase inicial de planejamento de um sistema de inteligência artificial. Inclusive em relação a terceiros. Ah, não, mas esse aqui é de mercado, ele já vem com as proteções embutidas. Quem disse, quem validou, quem fez due diligence, quem foi fazer auditoria, né? Então, a privacidade desde a concepção é integrada à arquitetura dos sistemas. Então,
olhando para uma lógica do ciclo de desenvolvimento, né, de software, o ciclo de desenvolvimento da IA, já é estruturado. Então, é antes da fase de teste, é antes da fase de validação. Então, a trazer a funcionalidade completa não é só que seja não é que ele alcance só o propósito ali do negócio, do caso de uso, é que ele sim precisa ser seguro, ele precisa seguir as leis e regulamentos, e claro, ele também ele precisa funcionar, né? Ele precisa atingir o propósito claro. E ele está alinhado com o caso de uso, está alinhado com o propósito, né? Então ele precisa chegar nessa funcionalidade completa, mas com todo o caminho da segurança, né? Outro princípio do Privacy by Design, lá da década de 80, isso daqui, segurança de ponta a ponta, né? Ou seja, durante todo o ciclo de vida, inclusive agora com IA, inclusive nos retreinamentos. Então, não é algo que vai acontecer só naquela fase de planejamento. Isso é monitorar e fazer as avaliações para sempre, enquanto estiver dentro daquele caso de utilização. E transparência e clareza alcançam, obviamente, a transparência algorítmica, né? A explicabilidade das informações e conseguir prestar contas, que é a responsabilidade. Em algumas outras webinars, a gente chegou até a falar dos riscos, né, da black box, que quando a IA gera um resultado, ninguém consegue entender como que ela conseguiu chegar naqueles resultados, porque não teve ali a clareza e a transparência algorítmica. E isso é muito comum, até porque muitas vezes se envolvem muitos agentes, não fica só dentro de uma caixinha, só com uma organização, com uma empresa, né? Então tem API que é de terceiro, então fica muitas vezes o próprio Frankenstein ali difícil de identificar nessa construção. E obviamente o respeito à privacidade do usuário, então a privacidade ela é um padrão, mas também como protagonista desse processo, né? Então o Privacy by Design é desde o início e o by default é por padrão. Isso embutido nos sistemas da própria inteligência artificial, né? Então, a gente tem uma jornada, né, que precisa começar, quem não começou ainda. Essa jornada tem que estar dentro de uma cultura que a empresa vai definir, que a inteligência artificial ela vai seguir uma estratégia do negócio. E isso significa que para ontem, né, tem que mapear dentro dos setores onde que tem a IA sendo utilizada, pedir honestidade e transparência das pessoas que estão trabalhando, proibir o uso de contas pessoais de IA. Tem o meu Gemini aqui pessoal, mas eu estou usando para uma questão da empresa organizacional. Gente, não, a área da segurança TI não pode não ter visibilidade suficiente para evitar exposição, vazamento de informações, né? E informações estratégicas para a empresa. Aí o problema é que não é a consequência não é no dia que o prompt é destinado, né? Que o comando é dado. Não é nesse dia, né? Pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, a consequência. E a consequência pode ser para a marca, para a reputação, para a confiança dos clientes, uma série de ações negativas a qualquer posicionamento de qualquer empresa, seja ela pública ou privada. E aí tem, obviamente, a questão de trazer uma jornada contínua, né? Então, o Privacy by Design, com os requisitos de privacidade, princípios, bases legais, esses ajustes, mas, obviamente, também by default, porque é um padrão estabelecido já para que quando entra em produção, quando essa utilização ela de fato vai acontecer, ela realmente venha num caminho de mitigar riscos e permitir que as pessoas confiem e queiram utilizar com segurança. Porque aí tem um lado bom do processo, né? Que é fazer com que as equipes consigam inovar, consigam trabalhar sabendo que estão dentro das boas práticas. Isso dá mais acaba que, por um lado, dá mais liberdade dentro de um contexto seguro. E, claro, saber que a inteligência artificial, apesar dos vários princípios, um princípio é privacidade e governança dos dados. Então, é um pressuposto, né? Tem uma situação que a gente fala dos princípios da IA como se são somente voltados à segurança, né? E na verdade não. Então, é importante que a gente entenda que sustentabilidade, benefício humano e bem-estar, confiabilidade, responsabilização, segurança, robustez, resiliência, e a supervisão humana, de novo, né? Supervisão humana, transparência, explicabilidade, justiça e não discriminação, que é equidade, né?
privacidade e governança de dados são princípios da inteligência artificial, né? E dentro desses princípios, então, dentro dessa pizza, uma fatia é privacidade de dados, é o que é muito importante. E aí, gente, eu fiquei de mostrar para vocês, deixa eu trazer aqui, compartilhar, na verdade, uma notícia, na verdade é um site que eu quero mostrar para vocês, com esse caminho, né, do AI Act, que é justamente um caminho que a gente tem que entender o quanto que isso pode afetar os nossos negócios e olhar para a legislação europeia como a gente olhava para o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu antes da LGPD entrar em vigor. Vocês estão olhando? Conseguem ver aí, tá? Sim? Então, o que que movimentou, né? Movimentou que agora, no dia 2 de agosto, a maioria das regras do regulamento acabou entrando em vigor na Europa. Ninguém está dando, eu não estou vendo muita ênfase, eu estou generalizando, né? Talvez é que eu não esteja olhando, mas é importante reforçar. Aqui, empresas do mundo todo vão ser impactadas, não é porque entrou em vigor na Europa que é só o mercado europeu que está sendo impactado. Não, também tem impacto extraterritorial gigantesco. Ah, ainda, a gente teve esse ano, né? E agora o que passou junho, Conselho, né, deu luz verde ou sinalizou a simplificação e racionalização das regras em matéria de IA, então ficou mais maduro o processo, até mesmo de regulamentação. A gente teve toda uma movimentação ainda do Conselho e Parlamento acordaram, simplificaram, racionalizaram regras relacionadas. Aí aqui tem a riscos, a gestão de riscos, a aplicação das leis, a própria classificação de sistemas de IA e dos sistemas de IA de propósito geral. Então, aqui de setores. E aqui, gente, dentro desse site que eu vou compartilhar com vocês. Tomara que não. Que bom. Porque eu pensei assim, e agora eles vão ver, eles vão mandar aqui encontrar sinaleiras, eu nunca encontro as sinaleiras. Vão mandar eu encontrar as motos, eu nunca encontro as motos nessa autenticação, né? Aí confirme que você não é um robô. Ele já tem certeza que eu sou um robô, nunca acerto. Tô brincando. Então, aqui tem todo um caminho que é do próprio Conselho Europeu, esse site da União Europeia, que vai mostrar, e eu já fiz até uma webinar sobre isso há mais tempo, mas que ele vai mostrar, então, com o que nós devemos de fato nos preocupar, né? A classificação desses riscos, o que é proibido, como que eu entendo os níveis do que é proibido, o que não está regulamentado, o que é proibido, o que está considerado como altamente rigoroso em termos de legislação. Então, nesse sentido, né, a gente tem uma legislação baseada em riscos, o AI Act, e claro que ele tem aquilo que é completamente proibido, e quanto mais alto o nível de risco, mais documentações, mais informações precisam ser geradas, né? Mais controles de segurança. Então, o que é proibido não pode ir para o mercado, não pode ser utilizado, não pode ir para produção. Mas entender esses níveis de risco dá uma liberdade, inclusive, para saber o que tem que deixar preparado numa situação de uma auditoria, né? O que vai entrar dentro desses limites, né? De risco mínimo, risco limitado, elevado, inaceitável, né? E aqui as IAs de finalidade geral, que são os GPAs, que a gente comentou no início do treinamento, também aqui tem mais uma informação, né? Então, ficar atento a essas movimentações, buscar por mais informações, acho que acaba sendo o nosso dever, né? Algo que a gente sempre fala nesse processo da continuidade mesmo de estudos, de discussões, que é o que a gente promove aqui nas webinars, porque nós também estamos estudando, nós também estamos sendo impactados, nossos clientes também estão sendo, e quanto mais pessoas estudarem juntas, quanto mais troca, quanto mais tiver correções das informações, atualizações dos nossos grupos, eu acho que todos nós aqui estaremos aí à frente, né? Cada vez mais à frente desse assunto. E aí, agora que eu parei de compartilhar aqui a tela, vi que, nossa, quantas pessoas queridas aqui hoje, né, Anne? Então, que bom. Então é isso, gente. É corrido mesmo esse nosso horário, mas é aquilo. Nunca quero estudar sozinha, né? E conto muito com vocês. Então, sempre que tiver algo, coloquem lá no grupo, chamem, vamos discutir, porque eu tenho certeza que isso impacta ou vai impactar tão logo todas as atividades de todos que estão aqui, como encarregados de dados, gestores de privacidade, gestores da área da segurança. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui. E aí, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa.
Tem uma Oi, pergunta aqui Bruna, no você chat. deve perceber Uhum. que nós estamos no Papo Vida. Tá Sim, ouvindo? estou ouvindo. Nós estamos numa equipe aqui, 10 pessoas, e eu fiz questão de chamá-los para que pudesse compartilhar um pouco desse universo, porque grande parte dessa turma aqui também está fazendo pós-graduação em IA e a importância que deve ser dada para este assunto, né? Então, hoje nós estamos numa Uhum. equipe bem grande aqui, eu fiz questão de que todos participassem para entender um pouco melhor. Hein? Obrigado pela entrega, como sempre, uma grande aula. Ah, que coisa boa, que bom. A gente tem que estudar junto. E a Anne colocou uma pergunta, não sei, Anne, eu já estou com a mão levantada, acho que seria bacana trazer essa pergunta aqui também. Legal. Obrigada aí pelo tema. Acho que todo mundo está preocupado em regulamentar, deixar tudo bonitinho, né? Apesar das áreas de negócio, às vezes, não entender nosso papel aqui, não é dificultar, é sim viabilizar com segurança, com responsabilidade, né? Isso que a gente fala bastante. E aí, a gente sabe da dificuldade hoje de muitas empresas atender a LGPD na parte de exclusão de dados, porque empresas grandes têm muitos sistemas, tem muito puxadinho que a gente fala, né, na TI. E aí, como que a gente faz isso na IA? Porque a gente sabe que a IA não desaprende. Até agora, a gente só teve a incumbência de colocar informações, de treinar a IA, certo? Mas ninguém se preocupa com a exclusão daqueles dados que a gente não pode utilizar em caso que o titular solicite a exclusão. Como que você vê isso na parte de tecnologia para estar aplicando a exclusão daquela informação, né? E até mesmo quando a gente fala de a IA alucinando, a primeira atividade que é feita é desligar aquela IA ou tentar corrigir de alguma forma o script para que ela não faça isso, não seja agressiva, né? Não dê respostas indevidas que a gente não quer para os nossos titulares de dados. É uma preocupação que eu acho que é de todo mundo. E aí eu queria ver qual que é o seu ponto de vista, o que a gente pode fazer, né, não só no Privacy by Design, mas depois, que todo mundo Uhum. fala assim, a gente quer colocar antes, a gente está antevendo muitos problemas, mas e o depois? Então, aí o Privacy by Design vai muito nesse sentido. Também tenho essas dúvidas e pelo que venho estudando, né, Anne, talvez tenha uma limitação em relação a isso na resposta, mas as ações mais efetivas realmente estão nesse início desses processos, né? Então, conseguir trabalhar com uma minimização, e aí a gente antes falava muito da anonimização dos dados, não é o suficiente em relação aos sistemas de IA. Hoje a gente precisa usar a privacidade como diferencial, né? Que é o diferencial privacy, que é adicionar, e aí é um método matemático mesmo, um ruído às informações, para que se consiga manter a funcionalidade do caso de uso, mas desvinculando aos titulares dos dados. Então, por mais que ela vá utilizar e tenha o retreinamento, e é praticamente impossível conseguir estabelecer um status de eliminação completa daquelas informações, então, ainda o que eu tenho percebido, essas técnicas que já não. A técnica de anonimização, elas são eficientes, mas não o suficientes para essa realidade de sistema de IA. Então, o que se tem trazido, e é como um dos exemplos, é usar, de fato, a privacidade como diferencial, que é o diferencial privacy, que aí realmente é atribuir ruídos às informações. Isso tem que ter um cuidado, porque pode gerar ali um impacto na própria qualidade, eficiência do propósito, mas é conseguir trazer essa minimização que é para redução desses impactos, porque esta característica, Anne, é algo também que parece que não tem muita movimentação ou preocupação com essa eternidade de tratamento de dados, e que pode ficar, dependendo da vulnerabilidade, ou se ficar exposto, né, se porventura isso ficar exposto, pode ser, essas informações podem ser utilizadas para os mais diversos treinamentos de modelos, porque tem que a organização que deu origem àquele tratamento nunca vai ter conhecimento, nunca vai conseguir nem rastrear. Hoje a gente tem
uma situação de empresas, assim, não muito distante, porque ouvi isso em discussões, no sentido de conseguir fazer um rastreamento das informações que estão com acesso público, né, para a internet ou nas redes. E eles entendem que essas informações, só porque o acesso é público, como se essas informações fossem públicas e que eles podem utilizar essas informações para treinar os modelos de IA para mais diversas finalidades, né? Genuínas ou não, né? Então, muito. A gente está pisando, né, Anny, numa situação de risco muito séria para todo mundo, né? E para todos os níveis de negócios. Apesar das vantagens da IA, esses riscos, eles acabam trazendo aí essa preocupação. E aí, claro que as soluções de segurança da informação também estão utilizando a IA, né? Então, claro que a gente vai ter respostas, mas até ter respostas tecnológicas é porque já teve ali prejuízos, danos. Então, tem uma série de ações que também dependem das fiscalizações, das cobranças, até para conseguir trazer esse enforcement, né, para os processos. Mas, assim, tecnicamente falando, Anny, não tenho esse conhecimento específico para dizer qual é a solução, por exemplo, que poderia fazer uma varredura e trazer essa exclusão dessas informações a partir desses dados que são retreinados quase que ad eternum ali, né? Eu acho que todo mundo tem que começar agora a se preocupar com isso, porque a gente não está falando só de regulamentação, né? A gente está falando de um exercício de direito. E aí a gente está deixando de lado esse assunto, né? É muito pertinente. Você imagina assim, agora a gente tem vários desenvolvedores das áreas de negócio já. E aí, como que a gente controla tudo isso e como a gente dá esse respaldo legal para o nosso titular, né? Eu acho que a incumbência do DPO aumentou, aumentou assim absurdamente, né? E como fazer isso, né? Eu acho que vai ser um desafio para todos. Já é, né, um desafio. As violações elas já estão acontecendo. Então, a gente fala do passado, né? Já não é só do daqui para frente, do que vai ser desenvolvido, quando começar a utilizar, não, já está acontecendo. Já está Né? acontecendo. Então, que bom. Espero ter respondido a pergunta, Anny. Sim, E, obrigada. e agradeço muito que vocês tenham separado, né, esse tempo de vocês para ficarem aqui junto conosco. E claro que ali o nosso grupo é movimentado, vocês são sempre bem-vindos para todo tipo de discussão, que é o objeto de estudos, não só para fins de uma certificação internacional, mas a gente estuda para que a gente consiga realmente elevar o nível de conhecimento e maturidade de todos que estão ali, né? Porque todos que estão ali estão trabalhando, ou com várias empresas como consultores, ou dentro de um universo de uma empresa, ou grupos de empresas. Então, todos estamos nesse fogo cruzado. E o que nos conforta, se é que tem conforto, é que a gente vai ter trabalho para sempre. Então, trabalho para a gente não vai faltar, né? Então, a gente tem que fazer os movimentos. Então, muito obrigada a todos que entraram e eu estou à disposição sempre para a gente conversar. Até mais, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Carla. Tchau. Obrigada, Anny.